o eterno embate entre o sagrado e o profano. A dança inebriante da carne e o silêncio contemplativo da alma. Hoje, meus caros amigos, vamos explorar um dos contrastes mais fascinantes da cultura humana, o Carnaval e a Quaresma. Dois polos opostos de uma mesma moeda espiritual, refletindo a eterna luta do homem entre seus desejos carnais e sua busca pela transcendência. Mas, para compreendermos essa dualidade, precisamos viajar no tempo um pouquinho. O Carnaval, com suas explosões de cores, seus corpos suados e dançantes, sua música ensurdecedora, suas máscaras e excessos, tem raízes muito mais antigas do que imaginamos. Ele remonta aos festivais pagãos da antiguidade, como as Saturnálias romanas e os ritos dionísicos da Grécia. Eram celebrações onde a ordem social era temporariamente subvertida, onde os reis se tornavam servos e os servos se tornavam reis, onde as máscaras permitiam aos homens revelarem seus desejos mais profundos sem medos do julgamento. Mas então, após a tempestade, vem a calmaria. Após a explosão de prazer, vem o recolhimento. A Quaresma, com seus 40 dias de jejum, oração e penitência, surge como um contraponto direto a essa permissividade desenfreada. O número 40 não é aleatório. Ele carrega um peso simbólico tremendo, aparecendo repetidas vezes nas escrituras sagradas. 40 dias passou Moisés no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus, por exemplo. 40 anos vagaram os hebreus pelo deserto antes de entrarem na Terra Prometida. 40 dias jejuou Jesus no deserto antes de iniciar o seu ministério. O número 40 simboliza purificação, transformação e renascimento. E aqui está o cerne da questão: o que significa de fato renunciar aos prazeres da carne? O jejum não é apenas uma prática religiosa arbitrária, mas uma ferramenta poderosa de autodomínio. Quando nos privamos do supérfluo, aprendemos o verdadeiro valor das coisas. Quando negamos ao corpo seus desejos mais primários, despertamos a mente para realidades mais sutis. Os antigos místicos sabiam disso. Em muitas tradições esotéricas, o jejum e a abstinência são usados como portais para estados ampliados de consciência. Os eremitas do deserto, os monges tibetanos, os ascetas hindus, todos compreendiam que a carne é uma prisão e sua renúncia é o primeiro passo para a libertação. Mas voltemos ao Carnaval. Se a Quaresma é um rito de morte do ego, o Carnaval é sua apoteose. É o momento em que o homem se rende completamente aos seus impulsos e que o inconsciente coletivo se manifesta sem freios. Máscaras, álcool, dança frenética, tudo isso não é apenas uma festa descompromissada, mas um ritual de possessão. Sim, possessão mesmo. Os antropólogos e os ocultistas concordam que festas como o Carnaval possuem um caráter quase que xamânico. No calor do transe, o indivíduo se dissolve na multidão, suas inibições são quebradas, seus instintos mais primitivos afloram. Em um sentido profundo, o Carnaval é uma celebração do caos primordial, aquele mesmo caos que precede a criação, aquele mesmo caos que os antigos temiam e reverenciavam. E é por isso que a Quaresma surge logo em seguida, porque o caos, se não for contido, consome tudo. Porque a carne, em outras palavras, se não for domada, escraviza a alma. É um equilíbrio que precisa ser mantido. A explosão precisa ser seguida pelo silêncio. O excesso precisa ser compensado pela renúncia. Caso contrário, o homem se perde. Vide os vídeos que eu faço aqui no canal sobre o Kybalion, que fala exatamente sobre isso. Não é à toa que, em diversas tradições espirituais, o ascetismo é visto como uma chave para o despertar. A escola pitagórica proibia o consumo de certos alimentos para não entorpecer a mente. Os essênios, grupo místico do tempo de Cristo, viviam em rigoroso autocontrole, buscando a pureza espiritual. Os sufistas dançam e giram em êxtase, mas apenas após longos períodos de purificação e meditação. Até mesmo o próprio Buda atingiu a iluminação após um longo período de renúncias dos prazeres mundanos. Em todos esses exemplos, vemos uma verdade fundamental. O homem que se entrega completamente ao prazer se torna escravo dele. Mas o homem que domina os seus impulsos descobre um poder que transcende a matéria. E talvez seja exatamente essa mensagem oculta na transição entre o Carnaval e a Quaresma. O mundo moderno tenta nos fazer esquecer disso. Vivemos numa era de satisfação instantânea, né? Onde tudo está disponível a um clique de distância, onde o prazer é vendido como sinônimo de felicidade.
Mas será que é isso que nos faz felizes mesmo? Ou será que estamos mais vazios do que nunca? Será que a nossa constante busca por estímulos externos não é, na verdade, um sintoma de uma alma faminta? Bom, a Quaresma nos convida a um experimento radical: renunciar, mesmo que por um curto período, aos excessos que tomam conta das nossas vidas. Abster-se de algo que julgamos essencial. Observar também como reagimos. Encarar o silêncio. Sentir a ausência, descobrir o que realmente resta quando tiramos todos os artifícios. Esse é um caminho perigoso, porque nos força a confrontar aquilo que escondemos de nós mesmos, mas também é um caminho libertador. Então, meus amigos, quando o carnaval terminar e os confetes caírem no chão, quando a última música cessar e os corpos cansados retornarem para suas rotinas, talvez seja a hora de fazer uma escolha: seguir com o barulho incessante do mundo moderno, ou se permitir a um momento de recolhimento. Pois, no fim das contas, o verdadeiro mistério da vida não está na festa desenfreada nem na renúncia total, mas no equilíbrio entre os dois. E talvez, só talvez, seja nesse equilíbrio que resida a chave para algo muito maior do que podemos imaginar. Imagine que nesse tempo da Quaresma, os portais entre o visível e o invisível se tornem tênues. Um período de 40 dias ali onde a alma é testada, purificada e preparada para algo maior. A Quaresma nada mais é do que um templo de reflexão, de penitência e de mistério também. Todos conhecem a versão oficial, né? Um período de jejum e oração que antecede a Páscoa cristã. Mas o que poucos sabem é que essa tradição tem raízes muito mais profundas, enraizadas em mistérios antigos que atravessam civilizações. Há segredos que só podem ser revelados àqueles que se entregam à jornada da privação e do silêncio. A Quaresma, longe de ser apenas um ritual religioso, é um portal de transformações que transcendem o corpo e alcançam os domínios invisíveis da mente e do espírito. Quando o corpo se despe dos excessos, um processo oculto se inicia. O jejum, que é tão presente nas práticas místicas, não é apenas uma renúncia, mas uma alquimia interna. A energia que antes era consumida pela digestão passa a ser redirecionada. E aqueles que perscrutam os mistérios sabem: aonde a energia flui, a consciência desperta. Os sentidos se aguçam. O véu entre os mundos se torna mais tênue. Vislumbres de realidades além da matéria começam a se manifestar. A mente, que estava antes presa a ruídos e distrações, mergulha em águas profundas. O silêncio da Quaresma abre espaço para revelações. Antigas doutrinas esotéricas ensinavam que períodos de reclusão e sacrifício são necessários para a expansão da percepção. Vozes interiores, que antes eram sufocadas pelo caos cotidiano, começam a sussurrar segredos antiguíssimos. E então surge o verdadeiro desafio: enfrentar o próprio deserto interior. Mas é no espírito que a maior transmutação acontece. Em muitas tradições, o ato de renunciar ao mundo material é um rito de passagem. 40 dias é um ciclo de morte e renascimento. Aqueles que atravessam essa provação experimentam um renascimento simbólico. Velhos padrões se dissolvem, conexões com planos superiores são fortalecidas e uma nova luz começa a brilhar na consciência daquele que persiste. Há uma razão pelo qual os mestres espirituais de diversas épocas se submeteram a períodos de jejum e meditação. O corpo se torna um cálice vazio, pronto para receber o néctar do divino. As grandes ilusões se enfraquecem e, por um breve instante, a verdade se revela. A Quaresma, então, não é apenas uma tradição cristã, não. É um mapa secreto para aqueles que desejam ir além da carne e tocar na eternidade. No ocultismo, há uma crença de que a privação abre portais invisíveis. Não apenas portais de consciência, mas verdadeiros limiares de dimensões. Durante a Quaresma, o praticante pode experimentar mudanças vibracionais intensas, onde ondas de energia antes desconhecidas começam a percorrer os meridianos do corpo sutil. Sonhos vívidos se tornam mais frequentes, a intuição se fortalece e algumas almas mais sensíveis relatam encontros até. Encontros com entidades que habitam além do véu. A ciência moderna começa a esbarrar nesses mistérios. Estudos sobre o jejum apontam para uma regeneração celular profunda, uma limpeza que vai além da matéria e toca camadas mais sutis do ser humano. Mas os antigos já sabiam disso. No Egito, os sacerdotes se submetiam a períodos prolongados de purificação antes de iniciações sagradas. Na Grécia, os mistérios dos Eleusis exigiam jejuns e isolamentos antes da revelação final.
Entre os místicos do Oriente, o retiro e a abstinência sempre foram portas para uma iluminação. A tradição cristã da Quaresma nada mais é do que um eco desses ensinamentos antigos, envolto em novos símbolos e narrativas. O espírito humano, ao se esvaziar dos vícios da matéria, se torna um canal mais puro. E é aqui que a magia acontece. Durante a Quaresma, a mente pode alcançar estados alterados de percepção. E a dualidade entre o corpo e a alma começa a se dissolver, permitindo um vislumbre do que há além da existência comum. É nesse momento que o praticante percebe que nunca esteve sozinho. Há guias, há invisíveis forças e padrões de energias que sempre estiveram ali, aguardando o momento certo para se manifestar. Aqueles que persistem no caminho da privação e da meditação começam a notar sincronicidades estranhas. Palavras, símbolos e até eventos aparentemente desconectados começam a formar padrões. O universo responde àquele que se alinha a ele. É a antiga lei da correspondência em ação. Assim é acima como é abaixo. Mas há perigos. O deserto da alma não é um lugar para fracos, não. Assim como Cristo enfrentou o tentador em seus 40 dias de jejum, cada praticante da Quaresma poderá encontrar suas próprias sombras. Antigos traumas podem emergir, desejos reprimidos podem se intensificar, o silêncio pode trazer à tona vozes que antes eram abafadas pelo ruído do cotidiano. E aqui reside o grande teste. Quem tem coragem de olhar para dentro e enfrentar o que encontra? Os antigos sabiam que a escuridão interior deve ser enfrentada antes que a verdadeira luz possa brilhar. Por isso, rituais de purificação sempre precedem grandes iniciações. O despojamento do ego, a renúncia ao supérfluo, a entrega ao silêncio são provas necessárias para acessar as camadas mais profundas da consciência. E no final dos 40 dias, o que espera aquele que atravessa essa jornada? Só tem uma resposta possível: transformação. Não apenas no corpo, mas na própria essência do ser. Uma nova visão do mundo, uma nova percepção de realidade. E para alguns, uma conexão mais íntima com o divino. A Quaresma não é apenas um período de sacrifício, não. Ela é uma chave, uma passagem, um convite àqueles que ousam olhar para além do véu das ilusões e descobrir que há algo muito maior os esperando do outro lado. E você? Já está pronto para responder a esse chamado? Bom, essa pergunta é totalmente retórica. Não precisa responder aqui nos comentários, não. O que você precisa responder aqui nos comentários é se você está curtindo esse tipo de vídeo e curtindo os conteúdos que eu tenho postado ultimamente aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí para eu saber. E não se esquece de deixar o like, porque ele ajuda demais aqui o nosso canal e a essa mensagem ser propagada para mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.